O medo dos poderes invisíveis, inventados ou imaginados a partir de relatos, chama-se religião. Thomas Hobbes nasceu em 5 de abril de 1688, em Westport Village, um pequeno vilarejo da igreja de onde seu pai era clérigo. Filósofo, cientista e historiador inglês, um dos maiores influenciadores da filosofia política até os dias de hoje. Pouco se sabe sobre seus pais, mas que seu pai, vigário da igreja anglicana, um homem de temperamento explosivo, abandonou seus 3 filhos após ser desonrado em um conflito com outro clérigo em frente à sua própria igreja. Desde então, abandonou sua família, deixando esposa e 3 filhos. Um vigário é um representante de um superior da igreja. Acredita-se que sua desonra foi o único motivo de sua partida. Hobbes foi criado por seu tio Francisco em Malmesbury, cidade localizada a 86 milhas de onde nasceu. Iniciou seus estudos em um colégio particular em Westport, e aos 15 anos de idade ingressou na Universidade de Oxford, onde então passou a residir. Se formou com 20 anos de idade em artes tradicionais, momento em que também estudou mapas por conta própria. Em alguns períodos de sua vida adulta, Hobbes prestou serviços honrosos para a família Cavendish. Após formado, se tornou tutor de William Cavendish, que veio a ser o 2º conde de Devonshire, condado no sudoeste da Inglaterra. Suas funções na família Cavendish não se limitavam apenas à tutela do filho jovem. Prestava também serviços importantes como tradutor, representante comercial, encarregado de contas, companheiro de viagem e conselheiro político, além de colaborador científico. Devido suas funções na família Cavendish, Hobbes teve ligações diretas com o lado monarquista, nas disputas entre o rei e o parlamento, que culminaram nas guerras civis inglesas que ocorreria anos depois. Também prestou serviços ao Marquês de Newcastle, parente da família Cavendish. Enquanto prestava serviços à família Cavendish, viajou pela França e Itália, momento em que descobriu que a física aristotélica vinha sendo desacreditada ou convertida para se enquadrar aos novos descobrimentos da física de Galileu e Kepler, físicos e filósofos contemporâneos a Hobbes. Durante 4 anos, entre 1621 e 1625, foi secretário do chanceler Francis Bacon, barão de Verulam, que foi procurador-geral da Inglaterra ao auxiliá-lo na tradução de alguns ensaios para o latim. Em 1629, período enquanto mentor do filho do político Gervase Clifton, despertou seu interesse pela matemática enquanto estudava Euclides de Alexandria. Em sua 3ª viagem, em 1634, e desta vez como tutor de um outro filho da família Cavendish, teve contato com o renomado teólogo e filósofo matemático, o padre francês Marie Mersenne. 2 anos depois, com os filósofos matemáticos, o florenço Galileu Galilei e o francês René Descartes. O Leviatã, publicado em 1651, foi sua obra mais renomada e polêmica até os dias de hoje, e muito estudado em academias universitárias. Advindo sobre os conhecimentos filosóficos nos moldes de Aristóteles, a ideia do homem político, em que o homem por natureza é organizado e calculista, quando não faz parte de uma comunidade ou vive fora de uma, o homem cria a partir de uma organização uma cidade ou distrito para viver em sociedade. Na visão de Hobbes, exposto em O Leviatã, o homem é individual. Ele responde conforme suas necessidades e instintos de autopreservação. A obra defende a visão política orbitando as necessidades individuais do indivíduo, usando a política para proteger esses direitos, conhecido hoje como garantismo do Estado, separando o contrato social da própria sociedade. Naquele tempo, não existia até então a denominação Estado, o que podemos observar que a criação do Estado vem a partir de um contrato social,
de um pacto entre indivíduos. E este pacto se torna um poder maior do que o indivíduo, para garantir os direitos do próprio indivíduo. Este contrato demonstra sinais da criação do Estado como conhecemos hoje. Obra de extrema relevância para estudantes de Direito, História e Política, o Leviatã engloba temas centrais da jurisdição da democracia contemporânea, como a administração pública, o justnaturalismo e Estado como conhecemos hoje. O próprio Leviatã seria o que conhecemos hoje de Estado, denominação vinda tempos depois com o filósofo alemão Friedrich Hegel. O objetivo do Leviatã para Hobbes é garantir a paz entre os homens. Em seus estudos do justnaturalismo, concluiu que o homem é medroso. Hobbes deixou sinais de que a essência desta obra nasceu com ele. Em um momento, segundo a sua biografia, em relação ao seu nascimento, Hobbes afirmou: "Minha mãe pariu gêmeos, o medo e eu", o que se vincula à sua obra de maior influência, pois acreditava que o homem é movido pelo medo, medo de deixar de ser quem é, ou medo de não voltar a ser o que um dia foi, medo de não ter o que quer, medo da morte. Confundido por muitos na interpretação de que o homem nasce mal, em sua frase "o homem é o lobo do homem", quando a interpretação mais simétrica com a obra é de que a necessidade naquele momento, ou o medo que engloba o momento, leva a atitudes egoístas, com o propósito de se autopreservar. Motivo na qual inclui o Leviatã como mediador entre os homens ou garantidor da paz entre os indivíduos. Por outro lado, sua obra Behemoth, ou O Longo Parlamento, publicado em 1681, foi uma crônica a respeito da Revolução Francesa, entre 1640 e 1660. Seu objetivo era utilizar o monstro Behemoth como símbolo da rebelião e da guerra civil, o que deixa ainda mais curioso a ligação simétrica entre os monstros da Bíblia e a filosofia. As obras que sobrevieram ao Leviatã envolviam estudos a respeito do justnaturalismo, tema abordado em sua obra anterior ao Leviatã, do Cidadão, sob o título Elementos da Lei Natural e Política, que é o estudo da reação do homem quanto ao estado da natureza, De Corpore et de Homine, que seria a continuação do Cidadão, fechando como trilogia de obras hoje estudado como Elementos da Filosofia Política e Elementos da Lei, o Homem Natural e o Corpo Político. Muitos especuladores contemporâneos do século XXI e estudiosos da metafísica acreditam que o monstro é real e existe como um arquétipo de uma entidade da natureza, que o fazem acreditar que sua materialização como Estado ou outro modelo com as mesmas finalidades seria inevitável, pois sempre existiu desde os primórdios. Alguns ainda dividem um governo dos 4 cantos do mundo como sendo pertencente cada um a cada monstro governante. O Leviatã é o monstro do Ocidente. Esse monstro influencia a coletividade de modo individual, modo que o indivíduo acredita estar atuando conforme suas próprias vontades, quando na verdade, por força do monstro metafísico, acaba fazendo as vontades deste maligno, o que acaba influenciando toda a coletividade e demonstrando seu enorme poder de influência. Na Bíblia Sagrada, é um monstro tão poderoso que somente o Criador dos céus e da terra poderia vencê-lo, ou alguém escolhido e abençoado pelo próprio Criador. A genialidade promissora de Thomas Hobbes resultou em influências de países e gerações futuras, e como uma boa obra de grande influência, teve suas análises controvertidas por visões teológicas. Leviatã foi recebido como obra perigosa, postular um poder absoluto despindo-o de sua investidura religiosa e referindo-o a um contrato social era um ato dissolvente. Nesse sentido, Hobbes é o pai da convicção, tão familiar de que nós temos o direito de ter o que quer que desejamos, não importa o quão vil, moralmente degradante ou supérfluo isso seja, e mais ainda, que é a obrigação do governo proteger esses direitos.
Hobbes se manteve na corte da Inglaterra até a sua aposentadoria. Aos 80 anos de idade, destruiu documentos relacionados ao seu estudo sobre a conduta do homem, pois o parlamento, em 1666, votou em uma lei contra o ateísmo, e seus estudos o enquadravam neste crime. Lei esta que não durou por muito tempo e logo foi revogada. Mesmo assim, o filósofo não tinha permissão para prosseguir com suas publicações sobre os estudos da conduta humana. Perto de sua morte, escreveu a tradução da Ilíada e a Odisseia para o inglês, obras do poeta grego Homero. Thomas Hobbes faleceu em 1679, com 91 anos de idade, no Palácio de Hardwicke, no Condado de Derbyshire. Sua filosofia política inevitavelmente influenciou o pensamento do século XVII até a modernidade, com a ideia do Estado sendo necessário para a manutenção e garantidor da paz e civilidade entre os homens. Suas obras podem ser lidas de forma metafórica ou racionalista, disponibilizando um modelo para a origem do que conhecemos ser hoje o Estado e uma avaliação do homem como indivíduo.